Fala pessoal, vamos trabalhar nessa aula agora 3 blocos econômicos. São 3 blocos que fazem parte de um mesmo contexto, então vocês têm que ficar muito atentos para entenderem as relações que existem entre os 3, que são NAFTA, o USMCA e Acordo Transpacífico. Pensando cronologicamente, o NAFTA, bloco econômico cuja tradução, porque NAFTA é uma sigla em inglês, quer dizer Tratado de Livre Comércio da América do Norte. O NAFTA ele foi fundado em 1994, início de 94, com a assinatura de 3 países, Estados Unidos, Canadá e México. Ele faz parte de uma evolução de um acordo de livre comércio feito entre Estados Unidos e Canadá no final dos anos 80 e que o México acabou sendo incorporado em 1994. Quais são os fundamentos do NAFTA? Redução do protecionismo, que é o fundamento de qualquer bloco econômico, reduzir o protecionismo para as relações econômicas que existam dentro do bloco. Lembrando que existem 2 tipos de protecionismo, o alfandegário, ou tarifário, e o não tarifário. O alfandegário é aquele feito por meio de impostos. Então eu vou cobrar um imposto para importar um produto para proteger a minha indústria, para aquele produto ficar mais caro no mercado interno, o produto importado. E o não tarifário é feito, por exemplo, com barreiras sanitárias. Você proibir a importação de um produto ou comércio de um produto que usa determinado agrotóxico que é produzido de determinada forma no país de origem. Isso chamada de barreiras sanitárias, beleza? Então existe o tarifário e o não tarifário, os impostos e as barreiras sanitárias. Aqui a gente está falando redução de protecionismo de modo geral dentro do bloco econômico. E essa redução do protecionismo ela acontece especialmente para 4 setores: indústrias automobilísticas, produção de computadores, produção de tecidos e agricultura. E o outro fundamento do NAFTA é a manutenção da propriedade intelectual, que são as patentes dos produtos, para garantir que o país sede da empresa, na sua origem, ele não perca e a empresa também não perca a patente do desenvolvimento de determinadas tecnologias. Por exemplo, uma indústria automobilística que tenha desenvolvido uma determinada tecnologia nos Estados Unidos, ela pode produzir no México a partir daquela tecnologia sem perder a propriedade intelectual norte-americana. Isso garante uma circulação das empresas pelo bloco sem a perda da propriedade intelectual do país de origem. Então são os 2 fundamentos. Quais são as consequências da assinatura desse bloco econômico? Prestem muita atenção nessas consequências. Primeiro, aumento do comércio trilateral. Existe o comércio bilateral, 2 países, trilateral, 3, Estados Unidos, Canadá e México, e mais de 3, multilateral. Então, aumento do comércio trilateral, claro que vai aumentar pela redução do protecionismo. Expansão das indústrias no México com geração de empregos, especialmente ao longo da segunda metade da década de 90, o México teve grande geração de emprego, atraindo muitas indústrias norte-americanas, automobilísticas, computadores, a produção, não o desenvolvimento, tecidos e agricultura, porque mão de obra mexicana é muito mais barata do que a norte-americana, do que a estadunidense e do que a canadense. Para ter uma ideia, quando o NAFTA foi assinado em 94, a mão de obra mexicana era em média 10 vezes mais barata que a mão de obra dos Estados Unidos para executar a mesma função. Então significa que a mão de obra barata acabou atraindo para o México grandes parques, grandes setores industriais norte-americanos para usufruir dessa mão de obra barata. Então o México, num primeiro momento, em termos de geração de emprego, ele acaba ganhando dos Estados Unidos e do Canadá, mas é um emprego com mão de obra barata, não é um emprego necessariamente de qualidade. Com isso, o México cresce com as indústrias maquiladoras. Eu marquei aqui maquiladoras, pessoal, porque é um conceito fundamental. O México é conhecido como o país das indústrias maquiladoras, desde a década de 60, mas que ganha muita força a partir da assinatura do NAFTA em 94. O que é uma indústria maquiladora? É a indústria que vai montar um determinado produto, ela não desenvolve nenhuma tecnologia, ela não produz praticamente nada, ela é uma indústria que vai montar um determinado produto, cujo objetivo é a exportação. As indústrias maquiladoras montam produtos que não são destinados ao mercado interno, mas destinados ao mercado externo. Aqui no Brasil, Manaus, por exemplo, tem várias indústrias maquiladoras que usam a isenção fiscal de Manaus para montarem produtos e exportarem, não vendem aqui no Brasil necessariamente. No México, por exemplo, essas maquiladoras ganham força com o NAFTA, principalmente usando a mão de obra barata, mexicana, montando produtos desenvolvidos nos Estados Unidos ou Canadá
e exportando esses produtos para os Estados Unidos e Canadá. Qual é a vantagem de uma indústria maquiladora? Usar uma mão de obra barata a partir da redução do protecionismo nos países que fazem parte de um bloco econômico. Só que o detalhe é que a maior parte das indústrias maquiladoras instaladas no México a partir de 94 não são mexicanas, são indústrias estadunidenses e canadenses, que saem desses países de origem, mantendo a propriedade intelectual, instalando no México para levar vantagem econômica, buscar maior lucro, com a redução do protecionismo no comércio entre os países e com a mão de obra barata mexicana. Então o México ele vira palco de montagem de produtos de produção industrial voltado para os Estados Unidos e Canadá com uma mão de obra extremamente barata. A consequência desse modelo de mão de obra barata e de migração de indústrias para o México é a redução do salário médio nos 3 países. Por quê? As indústrias que continuam presentes nos Estados Unidos e Canadá, elas passam a nivelar o salário a ser pago nesses 2 países a partir do salário mexicano. E começam a fazer ameaças, no bom ou no mau sentido, aos países de origem, Canadá e Estados Unidos, de, se não houver um afrouxamento das leis trabalhistas, uma flexibilização, uma mudança da lei trabalhista nesses países que garanta redução salarial, as indústrias irão sair dos Estados Unidos e Canadá, migrando para o México, onde a mão de obra é mais barata. Por isso, Estados Unidos e Canadá flexibilizam. Gente, toda vez que vocês ouvirem a expressão flexibilização da lei, significa literalmente retirar leis trabalhistas, tá? Afrouxar essas leis e retirar as leis trabalhistas, garantindo redução salarial, redução de férias, redução de 13º, redução de seguro-desemprego. Estou dando o exemplo das leis brasileiras, tá? Então, flexibilização das leis e enfraquecimento dos sindicatos, porque quanto mais fracas são as leis trabalhistas, menos os sindicatos dos trabalhadores conseguem reivindicar, porque não tem a lei para amparar. Então, a consequência para o trabalhador, de modo geral, dos 3 países é a perda da condição de trabalho. Perda no sentido de enfraquecimento, já que a gente tem no México uma mão de obra barata, que vai se tornando cada vez mais barata, Canadá e Estados Unidos, flexibilização de leis e enfraquecimento de sindicatos, que tornam a mão de obra ainda mais barata em função dessas 2 características. Então, de modo geral, para os trabalhadores, para a população desses países, o NAFTA não é tão positivo assim. Desemprego em alguns setores dos Estados Unidos e Canadá, principalmente no sul dos Estados Unidos, onde se concentrava a maior parte das indústrias montadoras automobilísticas nos Estados Unidos, muitas delas acabaram migrando em direção ao México para utilizar essa mão de obra extremamente barata. Concentração fundiária no México, empresas dos Estados Unidos e Canadá passam a comprar terras no México para a produção de milho, por exemplo, e vender para os Estados Unidos com terras e mão de obra muito mais baratas no México. E, consequentemente, nesse cenário social debilitante que o NAFTA cria nos 3 países, mas especialmente no México, com uma mão de obra barata, com redução de salários, com concentração fundiária, com perda do poder dos sindicatos dos trabalhadores, existe no México, então, fortalecimento de movimentos sociais anti-NAFTA. Prestem muita atenção nisso. No mesmo dia e ano em que foi assinado o NAFTA, é fundado no México, na região sul do México, chamada região do Chiapas, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, conhecido pela sigla EZLN. Um movimento social, apesar do nome Exército, não é um movimento armado na sua origem, tá? O nome Exército aqui é só pelo coletivo. Então é o Exército, é um movimento social zapatista, pegando aqui o nome de Emílio Zapata, um dos responsáveis por grandes modificações sociais no México, especialmente no início do século XX, para a libertação nacional no sentido de se libertar do NAFTA. É um movimento anti-NAFTA, a favor da reforma agrária, a favor dos sindicatos, da manutenção das leis trabalhistas, da melhoria da condição de vida para o trabalhador, da melhoria salarial. Então o Exército Zapatista na região do Chiapas, que é uma região agrícola do México, era a favor da reforma agrária, por exemplo, na região. Então esse movimento social ele é fundado junto, no mesmo dia, da fundação do NAFTA no movimento anti-NAFTA, mostrando que para as indústrias maquiladoras o NAFTA foi bom, para grandes empresas norte-americanas e canadenses que migraram para o México foi importante economicamente, mas socialmente, para parte da população norte-americana e canadense que perdeu emprego, e para a população mexicana, tanto rural quanto urbana, o NAFTA não foi tão vantajoso assim.
E aí os Estados Unidos começam gradativamente, ao longo da década de 90 e início do século XX, perceberem, já que é a maior economia do bloco, que o NAFTA não era tão vantajoso assim. Que perder empresas dos Estados Unidos para o México, como maquiladora, perder setores de emprego dos Estados Unidos para o México com mão de obra barata, estava afetando diretamente e negativamente a economia norte-americana. Até que Donald Trump, na sua primeira eleição no ano de 2016, ele fez uma campanha, uma promessa de campanha que, se eleito, ele iria acabar com o NAFTA. E foi feito, ele foi eleito e o NAFTA é substituído por um bloco econômico chamado de USMCA. Esse USMCA ou USMCA é conhecido então como o novo NAFTA. Ele tem alguns fundamentos muito diferentes do NAFTA, mas ele substitui o NAFTA como um bloco econômico. Ele substitui o NAFTA a partir do ano de 2018, beleza? Ele vai vigorar por 16 anos. Então o NAFTA ele não tinha data pré-determinada e o USMCA ele passa a vigorar por 16 anos. Ele vigora de 2016. Se eu falei outra data anteriormente aqui, esquece, tá, gente? De 2016 até 2034, beleza? É isso? Não. Desculpa, falei as datas erradas. É de 2018 a 2034. Agora ficou bonito. Então, confirmando, 2018 a 2034, 16 anos. Então, ele substitui o NAFTA, o USMCA, 2018 a 2034, agora sim 16 anos. Acordo feito a partir dos fundamentos de campanha de Donald Trump, falando que o NAFTA estava produzindo prejuízos para a economia norte-americana. O que significa o nome USMCA? São os 3 países que fazem parte do bloco. US, Estados Unidos, M de México, CA de Canadá. Então, Estados Unidos, México e Canadá. Beleza? Qual o argumento para a substituição apresentado pelo governo norte-americano? Que o NAFTA gerava prejuízos aos Estados Unidos. Que tipo de prejuízo? Principalmente o desemprego. Foi aqui que o Donald Trump ganhou grande parte dos votos na eleição de 2016, criticando o NAFTA, falando que o desemprego crescente nos Estados Unidos era culpa do México e culpa também da economia chinesa. Então, os desempregados nos Estados Unidos em crescimento naquele momento, 2015, 2016, momento de campanha do Donald Trump, eles acabam migrando, muitos votariam em outro candidato, mas migram para o Donald Trump em função da promessa de reaquecimento da economia norte-americana. E ele faz, de fato, uma promessa que era o USMCA. Qual o objetivo desse bloco? Ampliar o protecionismo dos Estados Unidos. Repara que ele vai ter uma característica um pouco diferente do NAFTA, um pouco não muito, que era reduzir o protecionismo. O USMCA ele busca ampliar o protecionismo dos Estados Unidos, principalmente em relação ao México. Olha que tipo de protecionismo é criado. 75, essa é a regra, tá? Hoje, do USMCA, 75% das peças automotivas utilizadas nos Estados Unidos devem ser produzidas no país. Porque o que acontecia? Pelas indústrias maquiladoras e mão de obra barata, as indústrias automobilísticas desenvolviam a tecnologia nos Estados Unidos e produziam no México para depois vender para os Estados Unidos. Cria-se, então, um modelo protecionista não tarifário, ou seja, você não tem um imposto, mas tem uma regra que 75%, no mínimo, tá? Pode ser mais do que isso, das peças automotivas utilizadas pelas indústrias norte-americanas devem ser produzidas nos Estados Unidos. Grande objetivo é enfraquecer as indústrias maquiladoras do México e fortalecer a indústria automobilística norte-americana. Segundo aspecto, ampliação do comércio de laticínios entre Canadá e Estados Unidos. O Canadá falou, tudo bem, a gente troca o fundamento do NAFTA, mas tem um detalhe. Eu quero vender mais laticínios para os Estados Unidos. O protecionismo a laticínios era grande no NAFTA entre Estados Unidos e Canadá, e agora esse protecionismo é praticamente zero. Para quem não sabe o que é laticínio, gente, são os derivados do leite, tá? E aí o Canadá passa a vender para os Estados Unidos de maneira muito mais livre e participa bastante da economia canadense produtos derivados do leite. Ele vigora por 16 anos, de 2018 a 2034. Bruno, o que vai acontecer em 2034? Ninguém sabe. O USMCA pode ser renovado, pode ser modificado, pode ser anulado, pode existir um novo bloco econômico, o prazo é até 2034. E você me pergunta, o México aceitou? O México é o país mais fraco do bloco econômico. Ele não tem grande poder de barganha dentro desse bloco. Se ele não aceita esse tipo de acordo,
para manter algumas reduções de protecionismo no comércio México e Estados Unidos, a ameaça do Trump era fechar a economia norte-americana para o México. Se isso acontecer, o México quebra, já que ele virou, em função do NAFTA, a grande linha de produção dos Estados Unidos. E, por último, a ampliação das propriedades intelectuais, mantendo a mesma lógica do NAFTA, que são as patentes dos produtos. Então, nos vestibulares, pessoal, provas, etc., fiquem atentos. O NAFTA não existe mais desde 2018, que foi substituído, então, pelo USMCA, um bloco econômico muito mais protecionista e muito mais específico para indústrias automobilísticas norte-americanas, indústrias de laticínios canadenses e com prazo estipulado para a existência de 16 anos. Só que os Estados Unidos, com o Donald Trump, eles não saem apenas do NAFTA, saem no sentido aqui de substituição. Eles saem também de um outro bloco econômico que havia sido assinado pelo Barack Obama em 2016, o último ano de governo do Barack Obama, e o Donald Trump ele sai em 2017 desse bloco econômico. Olha o que vai acontecer. O bloco econômico é chamado de Acordo Transpacífico. É considerado o maior bloco econômico do mundo. Ele representa 40% da economia mundial, com Japão, Austrália, Canadá, México, Peru, Chile, Malásia, Vietnã, Nova Zelândia, Singapura, Brunei e tinha os Estados Unidos. O objetivo era, como qualquer bloco econômico, reduzir as tarifas alfandegárias, reduzir o protecionismo, ampliar as trocas comerciais com os países do Pacífico. Existiu até a negociação da entrada da China nesse bloco econômico. Imagina China e Estados Unidos no mesmo bloco. A China ela acaba negando a entrada, alegando que ela iria limitar as suas relações econômicas, que hoje são mundiais, e ela iria priorizar esse bloco econômico, que é o que ela não quer. O Obama assina o bloco econômico, falando que ele queria manter a pressão econômica dos Estados Unidos sobre esses países. O Donald Trump fala que ele vai sair do bloco econômico porque o Acordo Transpacífico seria um novo NAFTA, só que agora com muito mais países. Alguns desses países, sabidamente, com mão de obra extremamente barata, como Vietnã, como Singapura, como Brunei, como Peru, países com mão de obra muito barata, inclusive com a participação do México. Então Trump fala, se eu estou saindo do NAFTA, ele foi coerente nessa hora pelo menos, e criando o USMCA, eu não posso entrar no Acordo Transpacífico, que vai criar um novo problema parecido com o problema do NAFTA, já que as bases são muito parecidas. Com a saída dos Estados Unidos em 2017, a consequência é que o Transpacífico fica esvaziado. Ele é assinado, mas ele não é colocado em prática e a tendência é que ele passe a não existir ao longo do tempo e que os acordos passem a ser muito mais bilaterais entre alguns países ou até trilaterais, formando pequenos acordos comerciais de acordo com o interesse de cada país. Então, atentos para o vestibular. NAFTA não existe mais, Acordo Transpacífico foi esvaziado pelo Donald Trump, chamando o Acordo Transpacífico de um novo NAFTA e os problemas que ele teria, e o que existe de fato é o USMCA, pelo menos na previsão até 2034. Beleza, pessoal? Grande abraço.